Tá bom. Então, dando início à nossa aula, né? Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor André Falcão, né, por ter aceito o nosso convite. Né, um tema, na neurologia, é um tema que a gente se depara muito, acaba tendo algumas dúvidas, né, que até não é tanto da nossa área, e, e que, assim, acaba sendo muito importante. É uma área, é um tema de uma interface, assim, muito importante para a gente, que espero que essa aula vai tirar todas essas nossas dúvidas. É, Então, a aula será sobre manifestações neurológicas dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos, né? Com o professor André Falcão, que ele tem doutorado em nefrologia pela USP, ele é ex-reitor da Uncisal, ele é coordenador do curso de medicina do SESMAC e professor de nefrologia da UFAL e da Uncisal. Com a palavra, doutor André. Então, para mim, com muita sinceridade, é uma honra muito grande ter sido convidado, porque eu sou fã desse grupo, sou nefrologista, mas vejo algumas aulas desse grupo, uma brilhante ideia, porque eu tenho aprendido muito. São aulas maravilhosas. A professora Ana Luísa sempre comandando convidados, o professor Fernando Gameleira também, convidados, pessoas muito brilhantes, excelentes professores. Eu tenho aprendido muito como médico. Então, eu que sou agradecido e, até certo ponto, vou tentar simplificar o assunto o máximo que eu puder, porque, com muita humildade e sinceridade, eu não me sinto tão preparado para falar para neurologistas, mas, enfim, eu não vou focar aqui nos aspectos clínicos mais amplos, mas vou dar alguns toques, porque a plateia não é composta só por neurologistas, mas, de qualquer maneira, é importante frisar que detalhes de tratamento, etc., a gente não teria tempo de abordar mais profundamente. Vamos dar alguns conceitos que são importantes. O outro aspecto é que eu estou com um problema no meu PC, que o Google Meet ele não consegue projetar adequadamente o modo de exibição do PowerPoint. Então, eu vou ter que passar os slides no modo de não apresentação, mas dá para ver bem. Só que eu não tive como colocar animações, essa coisa que torna a aula mais agradável, porque não estaria disponível, ok? Então, a gente vai começar. Então, vamos lá. Então, a exposição que a gente vai conversar são as manifestações neurológicas dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos. E, antes de tudo, agradeço ao grande professor Fernando, que é uma sumidade na medicina brasileira, uma pessoa admirável pelo seu conhecimento, mas também pelos seus princípios, e pela tarefa desafiadora que ele fez de tentar fazer um casamento entre a neurologia e a nefrologia, porque, de longe, para os estudantes de medicina, são os dois grandes tabus, né? Eles consideram assuntos herméticos demais para eles conseguirem alcançar, sempre ficam com muita dificuldade de entender. E o fato é que os conceitos eu vou tentar simplificar ao máximo, porque realmente não tem como esconder. Neurologia é uma coisa extremamente complexa. Nefrologia, eu considero, sem falsa modéstia, menos complexo do que neurologia. Mas esse casamento só o professor Fernando mesmo para tentar a gente fazer o casamento dos dois grandes tabus para os estudantes de medicina. Mas vamos lá. Então, alguma coisa bem básica, só para situar de que as células que compõem o sistema nervoso, aliás, a grande maioria delas, fora as células imunes, tem
no princípio da estabilidade elétrica, o motor de suas grandes funções. Então, aí do lado, vocês estão vendo que, na realidade, boa parte das ações das células são motivadas por fluxo iônico. E o equilíbrio eletrolítico do eixo celular e do intracelular é capital para a atividade equilibrada. Então, isso todos sabemos, é só para situar. E que nós sabemos que no corpo nós temos uma composição já bem clássica de que nós temos íons predominantes no meio extracelular e íons predominantes no meio intracelular. Então, o sódio, claro, é o íon predominante do meio extracelular e o potássio é o predominante do meio intracelular. Mas a gente tem outras nuances aí importantes que a gente vai ver mais na frente. Também lembrar que o fluxo de solventes do intra para o extracelular, ele é motivado principalmente por uma força que é a osmolaridade. Então, a osmolaridade, que é a fórmula clássica que está aí no slide, eu só gostaria que alguém dissesse se a apresentação está nítida, se está todo mundo conseguindo acompanhar. Está tudo bem, professor. Sim, tá tudo bem, professor. Ok, então vamos em frente. Qualquer coisa vocês me interrompam para a gente corrigir. Então, aqui na fórmula fica muito clara de que o potássio, por ser um íon intracelular, essa grandeza extracelular, o potássio não tem uma participação muito grande, mas o sódio é o principal determinante da osmolaridade, porque é 2 vezes o sódio. A glicose também tem um poder osmótico, mas ela é 18 vezes a sua dosagem sérica. A ureia é um pouquinho mais do que a glicose. Mas, efetivamente, quando a gente vai pensar em tonicidade, o sódio realmente é o fator determinante. Então, muitos estudantes pensam que proteína, outras coisas têm, digamos, poder para o fluxo de água entre o intercelular. Não, não tem. A osmolaridade é a força primordial. Claro que no mundo subcelular, no mundo da pesquisa, claro que a gente sabe que tem outras forças, mas do ponto de vista clínico, realmente, a anatremia é o grande responsável pela osmolaridade e quem controla o fluxo de água do ITA para o extracelular. Sabemos que, e aí é o primeiro conceito que eu sempre falo, principalmente quem nunca assistiu uma aula minha, que qualquer distúrbio de água, de sódio, é distúrbio de água. O que está mal regulado é a água, principalmente. Raramente, são condições muito raras em que realmente o sódio está alterado. Bem, mas para regular essa água, a gente tem diversos mecanismos, mas a gente pode resumir nos 2 principais, que é o hormônio antidiurético, que tem sensores na neurohipófise, que são sensores também, mais uma vez, não tentando simplificar demais, mas eles são praticamente osmosensores. Eu não digo receptores, são sensores, porque variações mínimas da osmolaridade, por exemplo, para mais, estimulam a extrusão de vesículas de ADH, e esse ADH vai no túbulo distal e parte do coletor fazer sua ação primordial, que é estimular os receptores, que são chamados aquaporinas. Tem várias aquaporinas no corpo e em várias estruturas, mas onde ele é mais abundante realmente são nos túbulos distais e coletores. E ao, digamos, estimular a migração das aquaporinas e a ativação desses receptores, a água vai ser reabsorvida. E a água sendo reabsorvida, então essa osmolaridade vai ser corrigida. Entendo que esse é o mecanismo de preservação da vida, porque a tonicidade ela influencia a composição celular, e célula é a base do nosso corpo. Então, isso precisa estar muito finamente regulado. E, realmente, na hipófise, a variação da pressão osmótica, como eu disse, é um mecanismo de sensor. Pequeníssimas variações da osmolaridade, 1 miliosmol, por exemplo,
determina para mais ou para menos a secreção do ADH. Mas a gente tem outros fatores, como eu disse, a redução da volemia arterial efetiva, um choque, por exemplo, ela também tem um poder não pequeno na regulação desse ADH. Bem, nós vamos entrar rapidamente no principal distúrbio, onde a gente vai, digamos, colocar o maior tempo da nossa conversa, que são as hiponatremias. As hiponatremias é o distúrbio eletrolítico mais comum, por definição, é quando o sódio está abaixo de 136 mEq por litro. E a gente sabe que muitas manifestações neurológicas, elas predispõem à hiponatremia por essas alterações de regulação do ADH, principalmente, mas por outros mecanismos também, como secreção de peptídeos natriuréticos. Mas ela em si, no paciente que não tem alteração neurológica primária, ela se associa a alterações neurológicas muito variáveis. Existem algumas condições neurológicas predisponentes que, digamos, estão associadas à hiponatremia. Uma delas, e uma das mais frequentes, é a hemorragia subaracnoide de várias etiologias, os AVEs, traumas, os tumores, tanto cerebrais como extracerebrais. E, principalmente nos idosos, as drogas, né, antidepressivos, anticonvulsivantes, neurolépticos, cada vez mais comuns nos idosos demenciados, e os anestésicos também causam desregulação nesse sensor do hipotálamo para a regulação fina entre a osmolaridade e a secreção do ADH. Mas a gente tem uma outra situação. Então, se a gente for focar exatamente nessa desregulação, a gente poderia exemplificar uma das síndromes mais conhecidas, que é a síndrome de secreção inapropriada de ADH, que recebe um nome um pouquinho mais moderno, que a gente vai falar mais na frente. Mas existem outras condições que são um pouco discutidas na clínica, mas que quando algum fenômeno estimula excessivamente, por exemplo, os fatores natriuréticos, a gente tem uma outra síndrome, que é a síndrome cerebral perdedora de sal, que está ligada muito à questão da perda de sal induzida pela secreção desregulada dos peptídeos natriuréticos cerebrais. Bem, a hiponatremia tem implicações muito importantes, porque nos pacientes hospitalizados, que é onde é a população mais suscetível, a mortalidade é de 70 a 60 vezes, dependendo do estudo, maior dos pacientes com natremia normal. Mas também isso, em terapia intensiva, em paciente crítico, às vezes é difícil de fazer um recorte, digamos, verdadeiro, porque muitos desses pacientes têm condições subjacentes muito mais graves do que a hiponatremia em si. Mas, em modelos animais, etc., está muito claro que a hiponatremia ela aumenta a mortalidade em pacientes hospitalizados. E que os sintomas neurológicos, ele depende muito mais da velocidade da instalação da hiponatremia do que do valor em si. Ou seja, pacientes com 115 MECs com hiponatremia grave, eles podem ser assintomáticos se a instalação do quadro for bastante lenta, né? Então, nesse quadrozinho geral, nós temos um efeito aqui bem clássico da normanatremia, com a composição celular bem equilibrada, e na hiponatremia aguda, o que vai acontecer? Uma hipoosmolaridade no eixo celular, e isso vai fazer o influxo de água já que para dentro da célula, causando um edema. Então, o edema é o efeito mais previsível das hiponatremias agudas, né? Bem, como eu disse, 15 a 20% dos pacientes internados vão desenvolver esse distúrbio. Ele é um marcador não só daquela mortalidade que eu falei, mas de morbidade, né? E principalmente em grupos de pacientes, como cirróticos, com insuficiência cardíaca, portadores de hipertensão craniana, mais do que óbvio, né? Pacientes com demências, porque são polimedicados, etc. E ela contribui não só para a mortalidade, ela contribui para maior tempo de internação, ou seja, para uma pior evolução do quadro. Existem algumas condições que tornam o fenômeno da hiponatremia sobre o sistema
nervoso, mais suscetível. Primeiro, pós-operatório, porque aí tem uma condição que a gente pode chamar até de iatrogênica, porque muitos pacientes em pós-operatório de grandes cirurgias recebem soluções hipotônicas. E o próprio anestésico, ao induzir essa desregulação entre o ADH e a osmolaridade, vai fazer uma reabsorção inadvertida de água desnecessária. E isso induz com muita frequência hiponatremia no pós-operatório. A hipoxemia, claro, né? A menstruação também, crianças pré-púberes e outras condições hormonais, por exemplo, a indução do parto por ocitocina, excesso de estrógenos, exógenos ou endógenos, isso faz com que as células sejam mais suscetíveis ao fenômeno da hiponatremia. Bem, diante do quadro da hiponatremia, a gente tem um quadro muito variável, né? E como bem que todo mundo fixe, esse quadro não é dependente exatamente do valor do sódio, mas da velocidade com que ele variou. Mas isso pode produzir alteração do estado mental, que vai de uma leve confusão mental até o coma, alentecimento de ondas do eletroencefalograma, convulsões, que é uma grave manifestação clínica, e quando ela está presente, prevê uma mortalidade de metade dos pacientes. Sinais e sintomas focais são muito mais raros, são sintomas e sinais mais difusos, mas hemiparesia, monoparesia, ataxia, nistagmo, tremor, rigidez, afasia, sinais de acometimento do trato córtico-espinhal podem acompanhar o fenômeno de hiponatremia, mas ele é mais comum no tratamento inadvertido da hiponatremia, como a gente vai ver. Então, as hiponatremias são classificadas em hiponatremia aguda, quando ela se instala em até 48 horas, e hiponatremia crônica, quando a instalação dela vai além de 48 horas. Isso é um conceito também muito importante, por causa da gravidade, que essa instalação é o determinante principal da gravidade. Mas em relação à dosagem do sódio, ela pode ser leve, quando o sódio está entre 130 e 135, moderada, entre 125 e 129, e ela é considerada severa quando o sódio está abaixo de 125. Essa hiponatremia tem uma outra classificação, que essa classificação vai impactar muito na condição terapêutica. Bem, os pacientes que têm hiponatremia, eles podem ter um volume extracelular normal, ou seja, não tem edema, não tem sinais de hipotensão, de hipovolemia, e o representante principal desses pacientes é a síndrome de secreção inapropriada de ADH, mas a gente tem o hipotireoidismo, drogas como carbamazepina e neurolépticos, são os principais representantes de pacientes com hiponatremia e que estão normovolêmicos. Já com o volume extracelular diminuído, são muito frequentes em idosos também, devido à perda urinária de sódio, né, o uso de diuréticos, deficiência de mineralocorticoides, ou a diurese osmótica por várias causas, manitol, etc., ou perda extra-renais muito menos frequentes, porque essas perdas extra-renais, elas são balanceadas entre sódio e água, vômitos, diarreia, etc. E o volume extracelular nesses pacientes com hiponatremia pode estar aumentado, como a cirrose, a insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica, etc. E nós temos um quadro que às vezes se confunde, a pseudohiponatremia. Então, a pseudohiponatremia são condições em que a natremia, na realidade, efetivamente está normal, mas a sua dosagem ela está mal interpretada pela presença de confundidores. Então, dislipidemia, principalmente a hipertrigliceridemia acima de 800, por exemplo, pode falsear um resultado de sódio como ele estando baixo. Na realidade, ele não estaria. A hiperproteinemia, por exemplo, nos pacientes com mieloma, que chegam a ter IgGs muito altas ou IgMs muito altas, pode também dar um quadro de pseudo-hiponatremia. Então, isso não é difícil de diagnosticar, porque você já tem o quadro do paciente, você tem as dosagens da proteína dele, a dosagem do triglicerídeo, e
o paciente vai estar completamente assintomático em relação ao sódio, né? Bem, todas as células orgânicas, por sabedoria divina do nosso grande arquiteto, dessa sabedoria infinita que é a vida, elas não falecem tão rápido, elas têm mecanismos de contrabalanço muito efetivos. Então, na hora que uma célula, por exemplo, neuronal, ela se depara com a situação de osmolaridade muito baixa, há um influxo de água para o intracelular. Se não houvesse esses mecanismos compensatórios, essa célula iria rapidamente ter cariorrex, ter, enfim, rupturas, apoptoses, etc, etc. Mas, com a entrada de água, há um aumento do volume celular, existem sensores de volume intracelulares, ativam esses sensores de volume e aí você vai produzir um estímulo para a extrusão iônica do sódio, que já ocorre pela bomba de sódio, mas isso é intensificado, mas também a extrusão do cloro e do potássio, né? E ainda osmólitos orgânicos, como glutamato, a taurina e a glicina. Então, isso é um mecanismo de proteção para que a célula não tenha influxo de água ad infinito. Ela tem um mecanismo de barrar isso para que ela não entre em apoptose, em morte cerebral, em morte celular, de uma forma desordenada. As adaptações, digamos, iniciais, são nos astrócitos, né, que estão muito regulando a famosa barreira hematocefálica, que essas são as células mais envolvidas no processo de edema. E essas células, elas têm receptores à aquaporina 4, né? Então, elas, digamos, podem, digamos, na hipersecreção de ADH, ter um pouquinho mais de edema do que em outras condições que não relacionadas à hipersecreção do ADH, né? Então, o edema seria esse efeito mais conhecido. Agora, esse é o efeito mais perigoso. Existe essa adaptação celular, que é uma adaptação que vai ocorrer após 48 horas, por isso que a hiponatremia crônica é menos danosa, mas o que vai acontecer? Se você corrige rapidamente a hiponatremia, o fluido extracelular vai mudar muito rapidamente sua osmolaridade, e a célula vai entender que esse mecanismo adaptativo tem que parar. E aí existe, na realidade, um efluxo de água muito grande, causando um gradiente osmótico inverso, favorecendo a desidratação celular. Então, essa mudança para o processo enzimático, ele é crítico. Uma célula que estava com uma composição aquosa de pH e de osmolaridade já em processo de adaptação, e ela vai passar um processo de desidratação, ao contrário, de uma forma também muito rápida, porque esses tratamentos são feitos endovenosos. E isso pode causar dos quadros mais graves no tratamento da hiponatremia, que é a síndrome de desmielinização osmótica, já bem descrito há bastante tempo, que tem várias estruturas que podem ser afetadas, o mais famoso é a mielinose pontina central, mas vários gânglios da base, estruturas corticais, corpo geniculado e outras podem ser afetados por essa síndrome de desmielinização osmótica, causando um quadro clínico muito grave, com muitas sequelas, mas bastante variável, né? Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre essa síndrome da antidiurese inapropriada, que esse seria o termo melhor do que síndrome de secreção inapropriada, porque, na realidade, é uma antidiurese inapropriada. Então, a gente tem as doenças neurológicas, como a hemorragia subaracnoide, meningite, tumores de hipotálamo, mas doenças pulmonares, como a legionelose, abscesso pulmonar, tuberculose, própria ventilação mecânica. Então, na hora que você está avaliando o paciente na UTI sobre ventilação mecânica, você já tem que interpretar que o ADH dele, por si só, já está desregulado. Neoplasias, o carcinoma broncogênico, tipo 8 céus, câncer de pâncreas, de bexiga e próstata, mas hoje em dia, muito importante a participação das drogas. Clopropamida, carbamazepina, barbitúricos, morfina, haloperidol, ciclofosfamida, êxtase na juventude. Isso tudo pode produzir
a desregulação da DH, causando a síndrome de diurese inapropriada. Cirurgia de grande porte, síndrome de Guillain-Barré, porfíria intermitente, uma miscelânea que também pode dar. Isso tem importância capital, porque a simples restrição de água livre, nesse caso, e agir sobre o distúrbio base, corrige, na maioria das vezes, o quadro de hiponatremia, né? Raramente, só em casos crônicos, que a gente vai precisar de outras drogas para abordagem. Essas consequências clínicas no sistema nervoso central, quando ele é leve, pode causar náusea, vômito, um pouco dependente do quadro de edema, anorexia. Quando ele é mais avançado, cefaleia, câimbras, fraqueza, letargia, desorientação, depressão de reflexo e as convulsões que são graves. E o quadro muito avançado, coma e até a parada respiratória, por às vezes até fenômeno de herniação, né? Então, esse é um quadrinho representativo do que eu falei até agora. Esse é um quadro New England. Então, o desenvolvimento rápido da hiponatremia vai levar uma diminuição rápida da concentração de sódio plasmático, né? E você vai causar com isso o edema cerebral, que for intenso e muito agudo, pode produzir um edema tal que pode produzir herniação. A hipernatremia, aumento do plasma, e se você corrige rapidamente, você vai fazer aquele fenômeno de desidratação celular muito rápida, e aí você vai ter o processo de desmielinização de muitas estruturas. Então, novamente, esse quadro do New England é um resumo disso tudo, que um cérebro normal, quando a gente tem estados hipotônicos, essa estrutura que é limitada pela calota óssea, ela vai sofrer, ela vai edemaciar e alterar a pressão também, mas causar essa adaptação com a perda de sódio, potássio e cloro e um pouco de saída de água, que é aquela adaptação. Uma adaptação mais lenta é aquela perda de íons orgânicos, né, como a gente falou, glutamato, por exemplo, né? E se você faz uma terapêutica não adequada, ou seja, muito rápida, você vai possibilitar o surgimento, graças à boa cultura de muita gente, é um fenômeno que não é muito raro, mas muitos estudos pós-mortem mostram que é uma condição subdiagnosticada. Então, principalmente para os estudantes, aqui está um quadro clássico de imagem da síndrome de desmineralização homótica atingindo a ponte. Bem, ela foi conhecida como entidade já desde 1959. Os achados patológicos são característicos, que é uma desmielinização não inflamatória simétrica na base da ponte, com rarefação neuronal e de axônios. A apresentação clínica clássica, que é a paralisia pseudobulbar, e uma quadriparesia espástica, né? E desde 1980, que esse autor e os colaboradores observaram que o surgimento da mielolinose espontânea se associava à variação rápida de natremia, mas depois outros autores já viram que não é só da ponte, como a gente falou. Então, esse é um dos conceitos mais importantes para o clínico. Não há justificativa em usar a salina hipertônica no tratamento de hiponatremia assintomática, nem corrigir de níveis de 120 a 120, mesmo em hiponatremia sintomática. Você tem que corrigir isso numa velocidade muito mais lenta, né? E que boa parte dessa explicação é que a substância cinzenta ela é mais vascularizada que a substância branca, né? E que, portanto, os oligodendrócitos são mais vulneráveis à variação da osmolaridade. Mas ela presente vai impactar na mortalidade de 50% a 90% em 3 meses, ou seja, é um quadro bastante grave e a gente pode considerar, sim, uma iatrogenia. Bem, existem alguns fatores de risco para essa síndrome de desmineralização osmótica, que é aguda, que a principal é a variação rápida da natremia, isso ficou claro. Mas existem algumas condições crônicas do paciente que predispõem mais alcoolismo, hipocalemia, desnutrição, a cirrose hepática e o transplante hepático agudo, na fase aguda do transplante. Os sinais e sintomas são bastante variáveis: redução de memória, déficit de atenção, disartria, disfagia, quadriparesia flácida, ataxia, mutismo,
parkinsonismo, catatonia, o tremor, Lockheed síndrome, convulsões e o coma. É um quadro bastante variável, mas todos graves e com um percentual imenso de sequelas, né? Então, como é que você reduz essa sindesmerização osmótica? Você que está tratando a hiponatremia, você tem que acompanhar a evolução desse sódio pelo menos a cada 6 horas. Se esse sódio varia para o limite seguro de até 8, 9, 10 mEq, ok, está seguro. Mas se está chegando próximo de 10, interrompa a sua infusão de sódio a 3%. Se esse paciente passou rapidamente, em horas, de um MEC, de mais de 10 MEC de variação, você tem que corrigir isso. Você infunde soro glicosado para baixar essa osmolaridade, ou você pode fazer a desmopressina, né? Se alguém iatrogenicamente ultrapassar os 10 MECs de variação da natremia. Esse é um dos conceitos mais, digamos, importantes dessa conversa que eu queria ter com vocês. Se os residentes aprenderem isso, que hiponatremia sintomática não se deve tratar em enfermaria nunca, né? É um paciente para estar numa unidade de terapia intensiva, com vigilância contínua e observando principalmente as primeiras 24, 48 horas para que se tenha essa variação segura da anatremia. Outra entidade que eu gostaria de apresentar, mas que, enfim, do ponto de vista clínico, ainda se discute realmente se existe mesmo, mas esse estudo holandês pioneiro mostrou que de 134 pacientes com hemorragia subaracnoide, 44 desenvolveram hiponatremia, um percentual muito grande. E desses, 25 preenchiam critérios de síndrome de secreção inapropriada de ADH. Só que a restrição hídrica, que é o princípio inicial da abordagem da síndrome de secreção inapropriada de ADH, aumentou o risco de infarto cerebral. Então, a razão que esses autores encontraram é que muitos desses pacientes tinham volume celular reduzido, que mostrava não se tratar de uma SIAD, e na realidade se relacionavam à perda de sal, e a partir desse estudo se chamou essa entidade de encefalopatia perdedora de sal. E advoga-se que a fisiopatologia para essa síndrome é o excesso da produção de peptídeo na natriureia cerebral. Quando eu digo peptídeo, na realidade são uma infinidade de substâncias com propriedades semelhantes, mas essa pode resumir o efeito primordial de produzir uma natriurese intensa, aquarese também, mas desbalanceado, mais sódio do que água, né? Então, essa é uma entidade. Outra que é importante conhecer, estudar um pouquinho mais, enfim, alguns neurointensivistas discutem se existe, se não existe. Gostaria até de apimentar depois a opinião de pessoas mais experientes, o que é que acham. Eu acho que existe sim, e quando a gente está diante de uma hemorragia subaracnoide, que é o quadro que mais está associado à síndrome, à encefalopatia perdedora de sal, a gente investiga um pouco mais a volemia desse paciente, e se tiver hipovolêmico, o tratamento é um pouco diferente. Ele não vai fazer restrição hídrica, ele vai fazer, se tiver sintoma neurológico, claro, sódio a 3%, mas também a expansão do volume celular com solução fisiológica. Então, aqui está um resumo da abordagem das hiponatremias com depressão de volume, ou seja, um paciente desidratado, você vai fazer, ou assim, perdedora de sal, você vai fazer salina 0,9%, ou hipertônica, se ele tiver sintomas neurológicos muito claros. Com volume normal, ou seja, a SEAD, é restrição hídrica, mais uma solução isotônica seguida de diurético de alça, porque o diurético de alça, ele elimina mais água do que sódio. Ele elimina sódio e água, mas muito mais água do que sódio. Portanto, ele ajuda a correção da osmolaridade. E aqueles pacientes que estão com expansão de volume, você vai fazer restrição hídrica e o diurético de alça. Esses são os princípios, né? Então, as implicações terapêuticas, resumindo, a gente tem, se o paciente tem volume extracelular normal ou aumentado, você vai fazer restrição hídrica e ou diurético de alça. Se ele tem volume extracelular reduzido, por sinais clínicos, né, você vai fazer reposição de salina isotônica associada à hipertônica se os sintomas neurológicos forem muito claros.
E com manifestações neurológicas claras, independente, o paciente vai receber o sódio a 3% através de uma fórmula, né? Existem vários aplicativos, chamada fórmula de Androgemadias, que eu não trouxe ela, porque senão a gente ia começar a ficar uma aula muito para estudante ou para intensivista, que não é o objetivo. Então, isso era um pouco de hiponatremia, a gente dedica a maior parte da nossa apresentação a ela, porque realmente é um dos fenômenos hidroeletrolíticos mais frequentes na prática clínica. As hipernatremias são são frequentes, mas um pouco menos do que as hiponatremias. Por conceito, é quando o sódio está acima de 140, ela pode ser consequente a perdas de água, são chamadas hipovolêmicas, consequente às perdas renais ou perdas extra-renais. Então, um grande queimado que não tem reposição de água adequada, ele vai desenvolver hipernatremia. Diminuição da ingesta de água isovolêmica, um exemplo é o diabetes insípidos, que a gente tem uma ausência da ação do ADH, ao nível central pela não produção ou ao nível renal pela não ação do ADH. Esse quadro de diabetes insípidos eu não aprofundei muito porque ele não causa hiponatremias muito importantes, são hiponatremias relativamente leves. Agora, as hipernatremias mais severas são aquelas infusões hipertônicas, né? E geralmente secundárias a causas iatrogênicas. Então, as manifestações neurológicas surgem quando o sódio geralmente está acima de 160. As crianças, digamos, menores, recém-nascidos, etc., e os muito idosos são mais suscetíveis. Diabetes insípidos, gravar que não causa hipernatremia muito severa. Quadro letargia e coma, mas a fisiopatologia é bem diferente. Existe uma contração da massa cerebral dentro de uma caixa óssea fixa, e aí você vai fazer tração de pequenos vasos, e aí vai fazer lesão, hemorragias, né? Principalmente de veias comunicantes, ou até causando até um hematoma subdural. E as convulsões, nesse caso, não é pelo edema em si, como a hiponatremia, são consequência de fenômenos de hemorragias focais. Então, os princípios do tratamento da hipernatremia: a hipernatremia crônica, a célula aumenta os osmólios iodogênicos, ela passa a ter isso como proteção da hipernatremia. Também você não deve exceder a redução de 10 mEq em 24 horas, corrigir sempre as causas subjacentes, repor a água. Ela é mais fácil do que a hiponatremia. A maioria dos pacientes toleram até 160, sem grandes fenômenos. Você repõe a água livre por via oral. Se o paciente está gravemente enfermo com uma sonda nasoenteral, você vai fazer o cálculo do déficit de água e você vai repor essa água livre por via oral, porque o intestino tem um mecanismo de equilíbrio bastante seguro. Bem, parenteral nunca, parece ser óbvio, mas a gente vê às vezes água destilada. Não vai infundir água destilada para hipernatremia, porque o paciente tem um risco altíssimo de hemólise. Sempre que você for fazer o cálculo para déficit de água corporal total, que vai, enfim, as perdas calculadas, mas a água prevista para o peso e para o sexo daquele paciente, você tem que lembrar que existem as perdas insensíveis. E se há perda apenas de água livre, você vai repor água potável por via oral ou enteral. Agora, se há perda de fluidos hipotônicos, você pode realmente usar uma salina hipotônica 0,45, mas lembrar que você tem que monitorar esse sódio cada 6, 12 horas no mínimo, para que não exceda a variação de 10 mEq por litro. Então, o tratamento da hipernatremia, em que tem perdas de água, as hipovolêmicas, você pode corrigir com salina 0,9%, porque vai diluir. Com diminuição da ingesta de água, você vai reposição com solução hipotônica, no caso a 0,45 mais a vasopressina. E infusões hipertônicas, se o paciente é hipervolêmico, enfim, e é uma situação crítica, a diálise é a indicação para você corrigir essa hipernatremia, e tem que ser uma diálise muito prolongada, muito lenta, muitas horas de duração, para que também ela não induza a variação rápida da natremia, mas lembrar que o diurético tiazídico, tão comum nos pacientes idosos, eles fazem um fenômeno diferente do diurético de alça. Eles pedem
eles têm uma relação de água e sódio bem diferente, né? Eles pedem mais sódio do que água, né? E aí vai ajudar no controle da hipernatremia. Bem, o diabetes insípidos, o tratamento é reduzir a ingestão de sal, né, de proteína, para diminuir a poliúria. Se ele é central, você vai usar a desmopressina, um análogo, né? Intranasal, você pode usar, e se ele for nefrogênico, você vai usar o diurético tiazídico com a bilorida, e sempre tentar encontrar e corrigir as causas subjacentes. Bem, agora vamos entrar numa área bem mais rápida, porque não tem a magnitude que os distúrbios de sódio têm. O distúrbio de potássio, a hipocalemia e a hipercalemia. A hipocalemia e a hipercalemia produzem na clínica muito mais fenômenos musculares, né? Por causa do conteúdo da massa muscular muito intensa, o potássio vai produzir as manifestações clínicas muito mais frequentemente no sistema cardiovascular e no sistema muscular. A hipocalemia, em relação ao potássio, é o distúrbio eletrolítico mais comum. Ele vai produzir sintomas musculares predominantes, alterações cardiovasculares, as taquiarritmias, extrasistolias, e quando você associa a hipocalemia à alcalose, você tem um surgimento de tetania já praticamente esperada. E as alterações neurológicas são raras e inespecíficas. A gente vai apresentar um caso, mas, enfim, isso aí é um pouco mais raro. Já a hipercalemia, também manifestações cardiovasculares predominantes, arritmias, bradiarritmias, pode levar até a sistolia, mas aí tem um quadro de fraqueza muscular, produzindo até a paralisia. Agora, a hipocalemia, quando extremamente severa, também pode induzir essa paralisia e a fraqueza muscular intensa. Agora, vamos apresentar um caso. Esse caso, só um minutinho que eu fiz. Bem, homem de 29 anos, branco, pedagogo, esse é um caso que foi me encaminhado, procedente de Santana, deu entrada no hospital com quadro de paraparesia crural, de início progressivo a 6 dias. Negava episódios prévios e casos na família. Relatava ter uma atividade física regular, mas interrompido por alguns meses, retornando 3 dias antes do quadro. No exame, pressão arterial normal, havia uma paraparesia flácida, com paresia grau 2 nos membros inferiores proximal, grau 4 nos membros inferiores distal e grau 5 nos membros superiores, apresentando marcha com apoio. Os reflexos, esse paciente evoluiu depois pelo relato, ele ficou totalmente sem condições de mobilidade, mas quando ele chegou ele ainda precisava de apoio. Os reflexos estavam presentes, sem sinais de liberação, a sensibilidade estava preservada e o controle esfincteriano estava normal. Hematócrito e hemoglobina normal, leucócitos também, o VHS normal, sódio normal, cálcio 8,7, magnésio normal, mas um potássio extremamente baixo e uma CPK bastante elevada. Bem, o líquido foi normal, e aí foi iniciada a reposição de potássio e houve melhora gradual do quadro. Bem, aqui já é a investigação depois que ele foi encaminhado. Esses pacientes com paralisia periódica hipocalêmica, muitas vezes podem ser distúrbios genéticos, mas podem ser secundários. E aí a gente tem que investigar a tireoide. Então, ele tem um TSH TRAB normais, doenças imunes influenza negativos, vírus também negativo, ectosomose negativa. E aí existe esse quadro, sim, ligado ao potássio, a paralisia periódica hipocalêmica esporádica. Ela pode ser hipercalêmica também, mas a hipocalêmica é um pouco mais frequente. É raro, mas é 1 para 100 mil pessoas. Ora, 100 mil pessoas, em Arapiraca tem mais de 250 mil pessoas, então é possível que durante o ano apareça alguns casos. Está dentro do grupo das canalopatias, um exemplo, aquelas mortes súbitas por síndrome de Brugada cardíaca, por exemplo, estão dentro das canalopatias. Existem vários tipos. No tipo 1, a mutação dos canais de cálcio, voltagem independente. É uma mutação, mas que tem uma transmissão autossômica dominante. E o tratamento são modificações dietéticas, ou seja, você tem que reduzir açúcar, porque se você faz pico glicêmico, você vai ter o maior risco de ter hipocalemia. No estilo de vida, você não pode praticar exercícios extenuantes, e cronicamente inibidores de anidrase carbônica
parece ter um efeito em reduzir o número de crises. Mas diante de uma paralisia periódica, você tem que ver se ela é hipocalêmica ou hipercalêmica. Se ela é hipocalêmica, ela pode ser tireotóxica, como secundária à tireotoxicose, o tratamento vai ser da doença base, depois que repõe o potássio. Mas ela pode ser familiar, que é essa herança autossômica dominante. O tipo 1 está muito ligado ao cálcio, e o tipo 2 a canais de sódio. Então, esse é um caso representativo de um quadro cuja manifestação é neurológica inicial, e que, na realidade, é uma tubulopatia. Bem, o cálcio, enfim, a hipercalcemia e a hipocalcemia. A hipercalcemia, digamos, na relação neurológica, o hiperparatireoidismo, quando presente e acentuado, principalmente o secundário, mas o primário também pode produzir sintomas neurológicos. A hipercalcemia da malignidade, como mieloma, metástase, cânceres pulmonares, também pode se associar a hipercalcemias mais severas. Bem, a gente sabe que a hipercalcemia reduz a excitabilidade neuromuscular e a gente só espera algum sintoma neurológico quando o cálcio está acima de 14, produzindo letargia, confusão mental e até coma. Mas esses pacientes geralmente desidratam, ou seja, têm fatores clínicos que tornam o papel do cálcio não exatamente isolado na determinação desses fenômenos neurológicos na clínica. Lógico que na fisiologia, sim. A hipocalcemia, bem, ela é muito comum nos neonatos e nos pacientes com doença renal crônica, ou no pós-operatório de tireoidectomia total ou paratireoidectomia. Bem, a tireoidectomia, às vezes alguém pode chamar de iatrogenia, mas é que as glândulas paratireoides, elas são muito pequenas e muitas vezes são extranumerárias ou, enfim, têm alterações anatômicas que, às vezes, mesmo cirurgião de cabeça e pescoço, todos que eu conheço, são excelentes anatomistas. E às vezes, quando ocorre realmente a retirada das paratireoides numa tireoidectomia, geralmente realmente é acidental. E a hipocalcemia severa pode produzir convulsões focais ou generalizadas, pode induzir coreia e parkinsonismo na hipocalcemia crônica, e o hipoparatireoidismo, que tem uma quantidade enorme de causas, muitas doenças genéticas, a gente tem no consultório algumas crianças com síndromes genéticas mais raras, estão associadas a calcificações cerebrais. Mas, André, como é que eu explico um paciente com hipoparatireoidismo, com hipocalcemia, e por que calcifica? Calcifica cálcio. Bem, é que o hipopara torna o osso extremamente não tamponador. No turnover normal do cálcio corporal, toda vez que ele é absorvido, o PTH ele faz esse turnover para tornar o tecido ósseo saudável e fazer o equilíbrio do cálcio normal. Ora, mesmo com cálcio baixo, se o osso está parado, ele não absorve esse cálcio vai para outros tecidos, e aí pode se associar realmente a calcificações. E lembrar da semiologia, que é o sinal de Trousseau, a produção de isquemia, como o manguito em um braço, vai fazer o fenômeno de Trousseau bem conhecido. Os distúrbios de magnésio são mais raros ainda do que os de cálcio, né? Então, o magnésio livre intracelular é só uma pequena parte e, portanto, ele não está disponível para troca. O magnésio na célula está muito participante de enzimas, ligado a proteínas, né? E só 2% do magnésio está no eixo celular. A participação do sistema nervoso central, principalmente, é na fisiologia da transmissão sináptica, tanto no sistema nervoso central quanto no sistema periférico. As principais causas de hipomagnesemia é a caquexia, redução da absorção intestinal, como síndrome de má absorção, aumento de perdas renais, como diurético, alcoolismo crônico, cetoacidose diabética, acidose tubular renal, uso de cisplatina dos pacientes oncológicos. E a gente sabe que existem descrições que a depressão crônica de magnésio pode causar uma miopatia, inclusive com fenômenos necróticos. Bem, a manifestação neurológica da magnesemia é bastante variável: irritabilidade, agitação, convulsão, confusão, tremores, mioclonia, hiperreflexia, sinal de Chivostec, a tetania
E geralmente esse fenômeno neurológico só com magnésio muito baixo, geralmente 0,8 miliequivalentes. A hipermagnesemia é um evento muito mais raro ainda, ele também participa. Geralmente ele é consequência de uma reposição de magnésio em pacientes com doença renal avançada que não manipulam esse magnésio. E aí sim é uma causa iatrogênica, né? Bem, a manifestação neurológica da hipermagnesemia é a perda dos reflexos tendinosos, quando você tem nessa concentração de 5 a 6 MECs, concentração de 8 a 10, tem uma depressão do sistema nervoso central, com letargia e confusão, evoluindo para paralisia muscular, bloqueio da transmissão neuromuscular, e a depressão crônica também, a gente deixou do outro slide, desculpem, mas era da hipomagnesemia. Bem, os distúrbios do fósforo aí é uma questão que eu gosto muito, porque é um íon que muita gente esquece, mas na doença renal crônica, que a gente vê muito, é a causa subjacente mais comum de hiperfosfatemia. O hipoparatiroidismo, o pseudo-hipoparatiroidismo, intoxicação por vitamina D. Então, hoje é um risco que essas pessoas tomam 50 mil unidades sem déficit de vitamina D. E o tratamento da hiperfosfatemia, ele não é muito efetivo, porque o fosfato é muito intracelular, e tem um complexo mecanismo, que eu não vou, digamos, cansar vocês, mas muito bonito, ligado a vários hormônios, um deles, os mais importantes, é a fosfatonina, que é produzida no tecido ósseo para tentar fazer a fosfatúria, né? As manifestações neurológicas, a gente vê muito isso em renal crônico. A irritabilidade, boa parte da irritabilidade, depressão, também, às vezes, calcificações cerebrais e de outros tecidos também está presente na hiperfosfatemia. Em relação à acidose e alcalose, são muito menos difíceis da gente, do ponto de vista clínico, identificar claramente. Por quê? Porque são fenômenos mistos, né? Então, a gente sabe que a acidose produz relaxamento vascular, hipercapnia, dilatação vascular, mas que não é a acidose, não é o pH em si. O PCO2 é que é o regulador principal dessa circulação. E a gente sabe que a barreira hematoencefálica tem um papel importante para a, digamos, correção desses distúrbios de forma que a célula não seja afetada de forma muito rápida. Já a alcalose, ela produz constricção vascular, a hipocapnia vai produzir constricção vascular, mas a gente sabe que o pH tem um efeito independente. Mas isso quando a gente estuda mais animais, modelos experimentais, porque na maioria das vezes que eu tenho hipocapnia, eu tenho uma alcalose. Então isso é relativamente óbvio da gente esperar. Mas os sinais e sintomas ligados, neurológicos, a acidose crônica causa insônia, fadiga, confusão, cefaleia, algumas queixas visuais e alteração da arquitetura do sono. A alcalose pode causar vertigem, confusão, cefaleia, tínitos, visão turva, síncope e até convulsão, né? Os sinais da acidose podem surgir asterix, redução da acuidade visual, coma, mas esse coma é aquilo que eu falei, é muito difícil identificar se realmente é a acidose em si, metabólica ou não, que esteja causando, né? E sinais de aumento da pressão intracraniana, né? A alcalose pode produzir ataxia, sinal de Chvostek, tremor, convulsão e coma. Então, era em 55 minutos. Espero não ter cansado vocês. São as referências. Agradeço muito, muito, mas muito mesmo. Vou pedir licença, porque antes que esteja aberto para discussão, eu vou ter que tomar um pouco de água, porque, enfim, são 55 minutos falando e tentando não estourar muito tempo. Eu volto em 1 minuto, por favor. Tranquilo, professor.
Ok, já temperei um pouco a garganta, agora já estou podendo falar. Mais Certo, uma vez, professor. muito obrigado. E estamos abertos aí para a metodologia que vocês quiserem, discussão. Enfim. Professor, eu tenho uma dúvida, e acho que antes, deixa eu perguntar ter essa dúvida, é com relação ao tratamento da hipomagnesemia, né? Eu lembro que o tratamento às vezes pode interferir com o cálcio, né, na cinética do cálcio, e assim, como o senhor mesmo falou, os dois podem ter fenômenos neurológicos, né? Os dois podem se interferir. Então, assim, um tratamento de um pode interferir no outro. Então, assim, o senhor tem como é que geralmente o senhor trata? Como é que a forma... Bem, se a gente for para os pacientes que eu vejo, hipocalcemia é muito mais frequente do que hipomagnesemia. A hipomagnesemia, ele é intracelular ligado à proteína. Então, às vezes, a dosagem sérica não prevê que aquele paciente está com hipomagnesemia. Como é que a gente repõe o magnésio? A gente repõe o magnésio quando a gente está corrigindo, principalmente potássio, porque os efeitos são parecidos, e o distúrbio não corrige. Então, eu tenho magnésio de 1,9, está no limite, e eu tenho uma arritmia, ou eu tenho algum fenômeno neurológico, e eu corrijo esse potássio, e o paciente continua com o sintoma. Aí eu começo a repor o magnésio. A relação do cálcio, porque são hormônios, situações muito diferentes de regulação. A relação do cálcio é muito com o fósforo. Então, quando a gente, por exemplo, corrige o cálcio, você pode precipitar, se o paciente tiver com hiperfosfatemia, a deposição de fosfato de cálcio em tecidos. Isso é uma preocupação um pouco mais, digamos assim, importante do que da relação do magnésio com o cálcio. Uhum. Bem, como é que eu vejo? Então, digamos, eu sei que o paciente tem magnésio normal, mas ele tem uma previsão de que ele está com déficit de magnésio. Pela história clínica, ele tem uma diarreia intensa, ele é um usuário crônico de diurético, etc., não estava se alimentando bem, e eu dei o potássio para esse paciente e ele continuou com sintomas. Eu vou começar a repor o magnésio. Olhe para o cálcio dele. O cálcio dele está normal, eu não me preocupo com cálcio, né? E dentro da fisiopatologia da doença, ele não tem nenhuma doença subjacente que vai interferir no metabolismo de cálcio. Agora, o hiperparatiroidismo, o magnésio, ele é o inibidor da produção de PTH, né? Então, a gente sabe disso. Tem várias drogas que a gente usa, como sinacalcete, que precisam do magnésio para que o receptor se acople à célula do cálcio, se acople à célula paratiroidiana. Então, nesses casos, a gente precisa realmente corrigir o magnésio. Mas são casos, na prática clínica, bastante raros. Tá certo, professor. Obrigado. O Edson Jurado aqui levantou a mão. Acho que ele tem alguma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, até um comentário. O professor André Falcão fez um diagnóstico que eu poderia ter feito há mais de 35 anos atrás. História para isso. Eu sou aposentado do Centro Psiquiátrico Nacional, que é o Ministério da Saúde, virou para Pedro II depois, e trabalhava no bloco médico cirúrgico, sou clínico. E o diretor-geral me pediu para que tomasse conta dos doentes com delírio tremens. E a ideia seria sedar menos, hidratar mais e fazer a rotina que era feita antes para o psiquiatra, hidratando, sem preocupação com a hidratação. Então, seguia exatamente essa rotina, hidratava o doente, fazia sedação, menos sedação, uma grande parte ficava curada, uma outra parte evoluía até com um quadro que lembrava uma pellagra, e um grupo pequeno de doentes, uns 3 ou 4 pacientes, evoluíam como se fosse um esquizofrênico catatônico. Ou seja, não falavam, não se mexiam, o exame neurológico não tinha nada especial, mas não tinha aquela flexibilidade séria do catatônico, que fica com a flexibilidade séria do catatônico. Levantava o braço caía, a perna caía. Exame neurológico no restante normal, toda a rotina normal, não tinha rigidez de nuca, eu fazia punção lombar era normal, e esses doentes morriam. E o doutor Nevares, que era o patologista, fazia autópsia, a autópsia era normal. Nessa época, se não me engano, foi o doutor Benjamin Kastelman,
lá de Harvard, Massachusetts, publicou, acho que no Neuropathology, no Human Pathology, mielinose pontina central. Seria um distúrbio só visto microscopicamente, por isso o Dr. Nevares não via na ponte cerebral. E era um distúrbio eletrolítico. E o senhor hoje mostrou para mim que era hiponatremia. Eu não conseguia, os doentes morriam por isso, provavelmente. Então, o senhor fez um diagnóstico que era para ter sido feito muito antes, 35 anos atrás, 3 ou 4 pacientes. Muito obrigado, viu? Então, só para, digamos, colocar para a clínica mesmo, para a prática clínica, muitos neurologistas conduzem pacientes com demência, e esses pacientes com demência usam muito neurolépticos, né? E esse paciente tem hiponatremia. Então, quando eu disse que não era para corrigir, não é para corrigir agudamente, mas você não vai deixar o paciente cronicamente com 126 de sódio. Ele vai ter fenômenos de queda, fraturas, enfim, tonturas. Você tem que corrigir. Só que você tem que ser muito mais conservador. Você vai tirar esse neuroléptico? Não, ele precisa. Você vai reduzir a ingesta de água livre desse paciente, você vai ensinar para o acompanhante de que ele não pode tomar água, você vai ver a diurese dele para dar no máximo 60%, 70% do volume urinário. Essa é uma das abordagens. Se ele tolerar e não desidratar, você associa uma dose pequena de diurético de alça e vai acompanhando. Na atremia vai corrigindo levemente, isso é suficiente. Mas eu tenho só 2 pacientes idosos que fazem fenômenos de hiponatremia importantes. E aí a gente tem um grupo de drogas, que eu não falei por causa da extensão do tempo, que são os vaptanos. Vaptanos são drogas que inibem as aquaporinas e, portanto, elas farão uma aquarese. E aí essas drogas são muito caras, a gente tem um processo de importação, a gente tem já o contato com os importadores, mas o custo mensal está em torno de 2.800, 3.000 e poucos reais, mas os 2 pacientes que a gente tem usado têm surtido efeito, e essas drogas eu tenho usado em doença renal policística com crescimento muito rápido, porque também tem um efeito na doença renal policística. Mas a hiponatremia crônica não é para deixar com hiponatremia, não. Eu só quis acentuar de que não precisa usar sódio a 3%, por causa do risco da mielinose, que é muito grave. Mas uma hiponatremia crônica, ela precisa ter abordagem, ela tem que... se você, pela história, está ligado a neuroléptica, etc., é uma SEAD, e aí você vai fazer a redução de água, mais um diurético de alça em dose suficiente para o doente não desidratar, e vai acompanhando. Não corrigiu, continua uma hiponatremia grave. E realmente é SEAD, você vai buscar densidade urinária, vai procurar isso. Você fez o diagnóstico de SEAD real, aí você vai lançar de um outro step, que aí seriam os vaptanos. Obrigado, viu? André, Oi, Fernando. André, eu queria saber por que é que no hipoparatireoidismo, que não é feito de rotina o PTH. Hipopara, de modo geral, tem uma atitude mais contemplativa dos médicos, às vezes usa cálcio, mas assim não vai muito na fisiopatologia. Você sabe por que isso acontece? Desconhecimento da fisiologia óssea. Eu tenho 2 crianças com síndrome raras com hipoparatireoidismo. Essas crianças calcificam, claro, e a gente tem que, digamos, são quadros muito, como é que eu posso dizer, complexos, que não envolve só o hipoparatireoidismo. E a gente, geralmente, eu discuto com um grupo de pediatras da USP que me dão um pouco de suporte. Então, por exemplo, esses 2 casos, o que é que a gente pode fazer? A primeira coisa é usar o calcitriol. O calcitriol vai corrigir um pouco o tecido ósseo. É aquilo, o tecido ósseo vai formar mais osso. Consequentemente, vai diminuir um pouco o risco de calcificação. Mas essa vitamina D ativa, que é o calcitriol, tem que ser muito bem titulada, porque se ela for muito, o paciente vai calcificar também. E, em casos mais graves, você pode usar o PTH sintético, que é o teriparatide, né? Enfim, e aí você vai aumentar o turnover ósseo e vai evitar a calcificação e repor cálcio e vitamina D. Claro, né? Você tem que repor os 2, porque senão ele vai ter deformações ósseas, vai ter as questões ósseas todas, mas
A abordagem é a reposição de cálcio, mas esquecendo que você tem que mexer com o metabolismo ósseo também. Porque se você repõe o cálcio isoladamente, esse cálcio vai para os tecidos, porque o osso está parado pela falta do PTH. A dosagem do PTH geralmente é 1, 2, PTH muito baixos no hipoparatiroidismo. Você não vai encontrar zero, porque a célula paratiroidiana, uma célula, ela dá conta de produzir alguma coisa de PTH. Mas um PTH da fisiologia normal é pelo menos 20, 28, 30. Isso dá uma fisiologia óssea boa. Ficou claro, Fernando? Ficou, André. Eu tenho mais uma dúvida, que é em relação ao modismo de se usar magnésio bisurado como uma panaceia. O que é que você acha disso e qual é a implicação disso na magnesemia? Nossa, com rim normal não tem implicação nenhuma, vai sair da urina. Porque a célula só vai captar o que ela precisa. Agora, claro que pacientes que têm já algum problema de estabilidade neuromuscular, a via oral também é uma via mais, digamos assim, menos iatrogênica, porque o intestino também vai fazer o transporte daquilo que precisa. Então, se o plasma, digamos, tem um magnésio normal, não tem porque ele absorver isso, pode tomar as gramas que quiser. Agora, se o paciente tem algum uso de alguma substância, por exemplo, a espironolactona, se ele usa espironolactona, você dá magnésio oral, ele vai fazer magnesemia com flacidez, paralisia, fraqueza, as questões todas da hipermagnesemia, né? Então, o perigo todo é você não estudar o seu paciente. Agora, magnésio é raro você precisar, ele é um íon intracelular, né? Você raramente, o conteúdo plasmático vai refletir o conteúdo celular, porque, como eu disse naquele slide, ele não está disponível para troca. O magnésio celular, ele é fixo, ele tá ligado às proteínas, né? Mas, claro que na iatrogenia, você vai pegar um paciente renal crônico ou um paciente que tem hipoaldosteronismo, por exemplo, paciente muito idoso que usa bloqueador de enzima de conversão, etc., tem todo o hipoaldo induzido, esse paciente tem um risco maior de desenvolver hipermagnesemia. Mas na prática clínica eu não tenho visto muito. Também não recebo. Não é porque eu não veja que não existe. Não encaminho, etc, etc. Mas eu acho uma coisa meio... Enfim, não entendo. Desconheço bem a validade do uso indiscriminado de magnésio para quem não tem déficit de magnésio. Magnésio bisurado, esse é o... Essa é antiga. Essa é antiga. Né? André, eu queria só, para terminar a minha participação, reforçar que, pelo menos nos casos que eu já vi, a maioria das vezes que você tem mielonólise pontina central, o diagnóstico vem da ressonância como isquemia da ponte. Uhum, Então, de fato, não é uma coisa comum, mas uhum, provavelmente não é tão raro. Ainda hoje, a gente recebeu o exame de um paciente com Covid que fez uma mielonólise pontina central. Até a uhum. Bárbara, que está comigo aí, acadêmica, ela recebeu também esse exame. Então, se a gente procurar mais, provavelmente vai encontrar mais e vai ter uma chance maior de ajudar as pessoas. É, Porque o exatamente. prognóstico dessa mielonólise não tratada é muito ruim. É muito ruim. Então, Fernando, realmente, assim, já vão 1 hora e 10 minutos. Eu espero não ter cansado vocês. Fico, com sinceridade, relativamente constrangido, porque o nível dos professores que você traz para essas aulas é coisa assim, excepcional. Por exemplo, eu vi uma aula de síndrome de hipotensão licórica que eu fiquei assim, encantado com aquilo, assim, de pensar que um clínico pode fazer um diagnóstico daquele. Então, são aulas maravilhosas, porque são aulas simples, mas que têm um impacto clínico muito grande. Então, parabéns ao grupo e eu espero, com sinceridade, ter sido útil em alguns pontos, etc, etc. Ok, Sem Fernando? dúvida, André, foi muito Muito útil obrigado. e a aula ficando no YouTube vai ser muito acessada, porque é um instrumento de estudo da medicina interna, como poucas vezes você tem a oportunidade. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado, professor. A aula foi perfeita. Agradeço. Agradeço e boa noite.
Boa noite a todos os colegas. Você para botar direito que não. De quanto? Não,